Esta é a parte 2. Assista antes a parte um. Você teve uma experiência que se você tivesse no hospital passando mal, morrendo, você ia chamar de EQM. Foi bom você falar nisso, que eu já tinha esquecido disso. Eu falei, meu, eu tenho que lembrar disso para falar, porque aconteceu comigo também uma experiência que eu não Apoie o posso. nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Que eu não posso dizer que foi um EQM, eu não sei. Mas quando eu escuto histórias de EQMs, sempre me recordo disso que aconteceu comigo. Agora, isso foi real, né? Eu, na minha terceira gestação, eu sofri um aborto espontâneo. Meu filho já estava mais ou menos com uns 6 anos, ia fazer 7. O segundo, né? Hoje ele está com 21 anos. E sofri um aborto. Foi muito, assim, tudo muito rápido. Assim que engravidei, já logo tive o aborto. Eu sentia muitas dores à noite, a madrugada inteira rolando sem entender o que estava acontecendo. Se era achando que naquele período era, né, a menstruação que fosse descer, porque era muita cólica. Nem nenhum momento passou pela minha cabeça que eu pudesse estar sofrendo um aborto, até porque eu não tinha feito nenhum exame ainda. Já estava Sabia nem que com estava grávida, né? suspeita. Não, já estava suspeitando. Pelo fato de ter passado-se aí um tempo, assim, uns dias, em que era para ter descido e não desceu. E aí eu sempre fui muito desligada, até hoje eu sou desligada em relação à data. Nunca fui, assim, datas de. E meu marido sempre foi, né, regradinho. Ele sabia a data que era para descer, ele que sempre observava. Aí eu falei assim, você não acha que eu tô demorando para menstruar não esse mês? Aí ele disse assim, já era para ter menstruado sim. Aí eu falei assim, pois é, eu tô com medo já. Eu tava com medo mesmo, não queria mais filhos, né? Não tinha essa intenção de ter mais filhos. E aí eu falei, bom, eu vou esperar mais uns dias, mais ou menos uns 10 dias, e se não descer, aí eu vou ter que ir no médico, fazer o exame, fazer o teste e tal. E antes disso, aconteceu. Sempre eu enjoava, né? Toda vez que eu engravido, eu sempre enjoo. Logo aqui a gente usa muito aquele condimento cominho, né? Que a gente, já é da nossa cultura mesmo. Eu gosto, minha mãe gosta. Eu vim de família que gosta, a gente usa muito, assim, nas panelas, nas comidas. E eu enjoo. Nossa, é insuportável o cheiro quando eu engravido, é insuportável. Todas as minhas gestações eram insuportáveis, todas. Eu tive 5, um aborto e 4 filhos. E nesse não foi diferente. Quando eu conversei com meu marido, mais ou menos 2 dias depois, eu comecei a sentir já o cheirinho dele já não estava mais me agradando. Eu falei, ó, para mim aqui já é um sinal. Eu falei, mas mesmo assim vamos esperar, porque possa ser que seja psicológico já, eu já tô com medo de ser e eu não queria. E acabou que eu esperei aí, mais ou menos, acho que não demorou nem uns 5 dias, aconteceu o aborto. Ele tinha saído, meu primo morava aqui do lado, hoje não mora mais, foi embora. Nesse dia era um dia de domingo. Ele falou, eu já passei a madrugada, já sentindo dores, rolando para lá, rolando para cá, e ele perguntando, quer ir ao médico? Não, eu falei assim, não, deve ser a menstruação que quer descer. E na época eu era muito inocente, eu não entendia nada, não tinha internet, essas informações que a gente tem hoje eu não tinha. E aí, fosse hoje eu sabia logo o que estava acontecendo. Então, ele falou, olha, eu vou pescar, vou deixar o celular com você, não, eu vou levar o celular, só que onde ele estava não tinha área. Era rio, no rio aí. E eu, em casa, com meus 2 filhos pequenos, lembro que eu acordei com essa dor, então ela vinha e voltava, como contração mesmo, só que era muito forte. Quando ela vinha, era muito forte. E quando ela passava, assim, cessava, ficava tranquilo. Depois ela vinha novamente. Eu falei, nossa, que dor.
Aí estava começando a me incomodar já. Aí eu fui limpar a casa. Lembro como hoje, varrendo a casa, ali, lá a sala. Enquanto eu estava varrendo, teve um. No início mesmo, assim, entre um sofá e outro, eu senti fazer tch, descer. E foi muito forte, assim, aquela. Parece que derramou mesmo, assim, Sei. uma guichada muito forte. E aí eu falei, eu fiquei feliz na hora, né? Nossa, muito feliz. Falei, ai, graças a Deus desceu. Eu falei, desceu, aí eu corri, fui pro banheiro, olhar e realmente tava lá, né? Eu falei, ai, fiquei toda feliz. Porque pra mim eu falei, ah, então não tava grávida. Aí simplesmente peguei o absorvente, coloquei e falei, fiquei toda alegre, continuei limpando a minha casa. Só que quando eu pegava a vassoura para fazer o movimento de limpar, de varrer, aí fazia tch, novamente, muito forte. Falei, meu Deus, e começou assim, a descer pelas pernas, assim, escorrendo, como um rio mesmo, né? Muito forte, muito forte. E eu falei, e agora, meus meninos pequenos, não tinha ninguém, eu falei, o que que eu vou fazer? Meu marido saiu, não sei que hora ele chega, não tinha hora mesmo. Aí eu falei assim, nessa época tinha aqui tinha uma mania de os meninos na época adolescente tinha mania de ligar, não sei se você chegou a conhecer esse método, mas eles usavam para não gastar crédito, era a questão dos segundos. Aí ligava normal, aí quando atendia desligava, ficava aquela, nossa, não sei, era muito. Eu acho que tinha dessa. Eu me lembro Hoje dessas ninguém tem coisas. paciência para isso, mas na época É. tinha. Nos Então primeiros nessa época minutos parece que não contava, né? O primeiro minuto. isso, não, aham, não contava. Então ficava, oi, aí desligava, aí falava outra palavra, desligava, ligava novamente. Não sei que paciência tinha, mas tinha. E assim eu fiz. Eu liguei para ele e ele atendeu na hora, graças a Deus, na época. Ele atendeu e eu disse assim, Ney, ele, oi, eu tô nem desligar. E ficamos assim conversando. Eu falei, olha, fala para minha mãe, porque já estava muito forte. Eu falei, não, não tá normal isso aqui. Eu vim andando de lá da sala e onde eu passava o rastro de sangue ia ficando, né? Aí eu cheguei aqui na cozinha, perto do armário, fiquei em pé e descendo muito, muito forte, assim, era muito, não parava. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô tendo hemorragia. Ele falou, quando ele ouviu o nome hemorragia, ele falou, peraí, liga direto. Aí eu liguei direto. Aí ele falou, eu conversei com ele e falei, fala com a mãe para ela vir aqui, porque eu acho que eu tô tendo hemorragia, tá? Eu tô sangrando muito forte. Aí ele disse que na hora que eu falei assim, as pernas dele começaram a tremer. É bem esse irmão meu, sempre ele, né? Aí ele falou para minha mãe na hora, e ela falou assim, ela tá como? E começou a se preocupar. Ela pergunta ela o que que ela fez, se ela tomou alguma coisa e tal. Ela tem uma fé em alho, essas coisas, soro caseiro, aí fala para ela tomar um soro caseiro e ficar esperando aí que eu tô indo para lá. Aí eu falei, tá, fiz o soro, tomei, e eu não podia mexer um dedo. Chegou um momento que eu não podia mexer um dedo do pé. Qualquer movimento que eu fazia de mão, de pé, era muito forte, muito intenso. E, e ali em pé eu fiquei, onde eu estava, descendo, descendo. E ele veio de bicicleta, chegou muito, foi o primeiro a chegar aqui. Ele disse, na hora que ele viu, as pernas dele começou a tremer, ele sentou para não cair, porque ele viu que era muito sangue mesmo. E aí, daí, depois chegou minha mãe, que tava um monte de gente aí, um monte de gente aí. A esposa do meu primo que mora aqui do lado ainda falou, nossa, eu aqui do lado, porque você não mandou chamar? Eu falei, não, porque eu não achei que fosse nada assim muito grave, não, na hora. E foi, e era, né? Aí ela me ajudou, ela falou assim, vamos no banheiro, tomar um banho, você vai. E chamaram o rapaz da igreja, ele tinha, na época, o único que tinha carro aqui na época era ele, e para que prestar socorro, né? Então ele veio, aí quando ele viu, ele também ficou logo assim, viu que era muita coisa mesmo, que era sério, prestou socorro. Eu lembro que quando eu baixei assim no vaso sanitário, antes deles chegarem para fazer xixi, que deu vontade, eu lembro que desceu assim como se fosse um pacote, algo assim, uma bolsa, não sei. E o vaso não via nada, só via sangue no vaso sanitário, era muito sangue. Então, ali, em nenhum momento, até aquele período, até eu chegar no hospital, na minha cabeça ainda não era nada de aborto. Para mim, era uma hemorragia que eu estava tendo, simplesmente. Sim. Até que cheguei lá e o médico fez um monte de perguntas. Você tomou o quê? Tomou alguma coisa? A menstruação está atrasada há quanto tempo e tal? E eu fui falando, falando, e ele falou assim, vamos examinar, a gente vai levar você lá para dentro, examinar.
isso é suspeita de um aborto. Quando ele falou assim, aí eu comecei meio com um susto, falei, será? Fiquei na mente, né, mas descendo muito ainda. Aí me prepararam lá e falou, você tomou alguma coisa? Eu falei, tomei, falei do soro. Minha mãe disse que era para tomar um soro. Porque se eu tivesse chegado lá ainda em jejum, eles já faziam logo a curetagem, né? E cessava logo com o sangramento. Mas, como eu tinha tomado ali, ele falou, você não vai poder, porque ia ter que aplicar a anestesia geral e tal. E não podia. Só que com isso, muito sangue foi saindo, até chegou um ponto que eu já não estava mais me dando, né? Já tava, o coração começou a agonizar. Sim. Eu estava sofrendo uma parada mesmo cardíaca já. E antes, comecei a sentir muita agonia. Quando eu ia respirar, aí eu sentia muita agonia, o coração batendo muito forte. Já não tinha mais sangue para bombear. Era muito sangue, já estava saindo aqueles pedaços. Assim, era como se tivesse uma torneirinha ligada em mim mesmo ali. Tanto que a enfermeira falou, nossa, parece que tem uma torneira ligada em você. Falei, ela disse assim, o médico vai ter que vir ver logo você. Aí ele veio, olhou e falou, mas eu não posso fazer, tem que esperar mais um tempo, porque ela tomou alguma coisa, e ela não pode tomar anestesia com isso no estômago. Mas era para ser lá, ele tinha programado para umas 6 da tarde, acho que aconteceu aí por volta das 3 e pouca, não deu para esperar mais, porque já estava muito, eu já não estava mais aguentando, né? E aí me levaram, eu tonta, muito tonta, já agonia, já me colocaram logo no oxigênio, porque já não estava dando para respirar mais por si só. E fiquei lá na sala de espera, na sala de cirurgia. Tinha uma menina com 15 anos na época, também do lado, que era também para fazer uma curetagem, só que já era outro, né, por outros motivos. E eu fiquei na espera. Enquanto isso, ele estava fazendo uma outra cirurgia, outro atendimento lá. Foi quando eu comecei a me debater. Já estava sentindo muita agonia e comecei a ter suor, brotava para todos os cantos, era aquelas bolhas assim enormes que saía dos poros. E gelada, muito gelada. Então eu tive uma hipotermia no momento, e foi quando eu acionei o botãozinho, eu nem sei como foi, a enfermeira já chegou e já estava me debatendo mesmo, estava morrendo. E ela disse, doutor, saiu chamando a equipe toda lá, gritando que eu estava morrendo. E eles chegaram, já aplicaram logo a anestesia geral. E ali, enquanto eu só me recordo dele ter falado assim, coloque a perna aqui. E era um peso terrível nas pernas, que eu não sabia, ali eu não estava conseguindo discernir mais muita coisa. Eu não sei se era eles fazendo o teste, né, para saber se a anestesia tinha pegado ou não. Mas eu lembro que ele falou, coloque a perna aqui. E era como se estivesse me dando uma bronca, né? Assim, e eu tentando mexer a perna e eu não estava conseguindo. Mas eu percebo que o peso da minha perna ficou na posição que eles queriam. Sim. E eu não apaguei assim Totalmente. completamente, não apaguei totalmente. Eu fiquei como se eu estivesse sonhando. A mente, ela não apagou como é normal, né? Era para acontecer. E aí um dia, certos dias agora, eu vi um vídeo de um pastor. Nesse vídeo ele fala sobre EQM. Ele fala sobre EQM, por incrível que pareça. Nossa, eu tentava falar assim para as pessoas. A internet ficou ruim, né? Novamente. Fiquei parada ali. Tá dando para ouvir? Tô ouvindo bem. Para mim não parou, não. Ah, tá. Eu tô parada com a boca aberta. E assim, então ele mostrou uma imagem, enquanto ele falava, narrava essa situação, e eu querendo ver o que ele falava sobre o assunto, ele narrava, apresentou uma imagem assim colorida, que eu falei, não é possível, eu estou vendo a imagem que eu vi, alguém conseguiu desenhar a imagem que eu tentei passar para as pessoas enquanto eu tive esse momento lá no hospital, que eu nunca conseguia. Eu falava, eu não dormi. O tempo inteiro minha mente se manteve assim ativa, muito ativa, só que tendo assim
Não sei se era Alucinações, né? alucinações, isso é. E eu lembro que eu ficava tipo que em um redemoinho colorido, completamente colorido, em que eu subia e eu descia dentro desse redemoinho. E Sei. era assim, o meu ar ele era sufocado. Hoje eu entendo. Hoje eu consigo assimilar e entender que eu estava. Enquanto eu acho que esse movimento de respirar, de puxar bastante o ar para conseguir, né, respirar, era talvez aquela. Meu cérebro, não sei, acontecia algo que gira. Eu subia e descia, mas eu passei por esse momento e a imagem ficou muito, muito assim na minha mente, de as cores. Era super Sei. colorido e eu subia e eu descia. E eu sentia um cheiro, o cheiro ficava muito nítido nas minhas narinas, até quando eu acordei. E sempre que eu sentia esse cheiro, eu me lembrava esse momento. Eu falava, por que eu estava sentindo esse cheiro? Até que eu precisei passar novamente por uma cirurgia que foi o parto do meu filho. E eu vi que era da máquina, que fica Ah, logo tá. acima. Eu senti aquele cheiro. Eu falei, Sei. recordei na hora, a mente veio. Uhum. Era né, que eles colocam assim em cima. Então, não sei, ela exalava um cheiro assim, meio desagradável, de Uhum. queimado, alguma coisa assim. Mas o que me chamava atenção nisso, daí tudo, era a imagem. Que eu subia e eu descia o Ah, tempo inteiro nesse redemoinho colorido. uhum. E ele mostrou, ele falando sobre EQM, que tem pessoas que passam para o outro lado, depois volta para contar histórias que viveu lá, que Deus permite e tal. E aí nisso foi o que me chamou a atenção. Quando ele mostrou, eu falei, gente, é essa imagem que eu vivi, que eu vi. Bem, bem perfeita, assim, de um Ah, redemoinho mesmo, como se fosse, sei lá, um túnel que descia, que subia, todo colorido. sei. Um redemoinho mesmo. Uhum. E assim, aí, enquanto isso, eu falo, por que, que eu não dormi? Fiz uma cirurgia recente e nada aconteceu, né? Foi tudo ok durante a cirurgia. Eu tomei a geral também e foi tudo ok. Apaguei, não vi nada. Quando eu acordei já tinha acontecido tudo já. Uhum. Mas dessa vez aí que eu sofri o aborto, eu tive essa não apaguei completamente. Eu escutava, Sei. eu não sei se eram os médicos conversando, porque por falta de oxigênio, talvez eu tive alucinações, eu não sei, mas Aham. eu me recordo do nome da palavra Jesus, eu me recordo das enfermeiras, que eu não sei se eram enfermeiras, mas eu percebi que tinha uma equipe de pessoas e que uma delas dizia assim: e agora, Jesus? Eu lembro do nome Jesus perfeitamente. O que, que a gente Hum. faz com ela? E aí, essa voz masculina que para mim era, eu não sei, minha mãe fala assim: isso deve ser alucinação, pode ter sido a equipe médica mesmo, eles conversando ali, por você estar com a mente tal, assim, assado. Eu falei: pode ser sim, também é uma hipótese, mas que eu vivi isso, eu vivi. Hum. Então, ele dizia assim: de, manda ela, deixa ela voltar. E aí, eu sei que quando falou assim, deixa ela voltar, a sensação que eu tinha no momento era que era como se eu tivesse ainda alguma coisa aqui que eu não tinha feito, Sei. que eu precisava fazer. Só que na época, como eu era evangélica, eu entendi que eu ainda não estava cumprindo com o que realmente Jesus queria da gente, né? As regras, né? Alguma coisa faltava. Eu tinha entendido isso. Hoje eu já não sei mais se era isso, mas eu lembro muito perfeitamente da pessoa falar: e agora, Jesus, o que, que a gente faz com ela? Ele simplesmente falou assim: manda ela voltar, mas com uma voz meio assim que brava, não era uma voz assim suave, mansa, não, era Sei. meio que brava. E eu voltei assim, foi nesse momento aí, eu já não estava mais respirando muito ofegante, já tinha melhorado. Quando eu acordei, já foi na hora que elas estavam me levando para a sala de pós-parto, né? Pós-parto, no caso, achei até estranho, eu falei, eu
aquelas mães ali com criança e eu ali, é tudo estranho para mim naquele momento ali. E só ali que eu realmente me dei conta de que realmente eu tinha sofrido um aborto. Mesmo o médico falando lá, foi um aborto, que o colo do útero dela tá aberto e tal. Só me dei conta mesmo ali. E aí foi que as meninas, no outro dia, a enfermeira bateu no meu rosto, assim, ainda naquele momento, perguntou se meu nome, eu bem enrolada, assim, com a língua bem enrolada ainda, eu consegui falar, mencionar meu nome. E ao abrir os olhos, assim, tudo era, parecia tudo investido, né, de cabeça para baixo, era até que a visão foi abrindo, limpando, eu consegui acordar e ver tudo que estava à minha volta. Meu rosto ficou muito inchado mesmo. Não sei se foi da anestesia, não sei. Mas essa experiência foi antes ou depois daquele sonho que você contou no início? Foi antes, Ah, bem foi antes, antes. foi antes. Você já tinha tido alguma experiência assim de escutar vozes, ver coisas? Desde pequena você tinha isso, né? Sim, desde pequeno. Mas depois passou por essa experiência e após essa experiência que você teve aquele sonho de ir naquele lugar. Isso. Essa experiência que eu tive do sonho foi há mais ou menos 8 anos atrás. E esse aborto eu estava com 25 anos. Eu tinha 25 anos quando eu sofri. Isso que você descreveu, se fosse um médico escutando, ele diria: não, ela teve uma alucinação porque estava perdendo sangue, foi falta de oxigênio, foi falta de nutrientes mesmo, a perda do sangue levou ela a ter essa alucinação. Mas quando você fala que teve aquele diálogo ali de pessoas cuidando de você, o que é que a gente faz com ela, e alguém disse, deixa ela voltar, aí já começa a caracterizar uma experiência de EQM, realmente, né? Né? É isso que eu fiquei. Depois que eu comecei. Muita coisa na minha vida eu comecei a entender. Depois eu comecei a entender, a assistir esses relatos mesmo, né? De EQM, que eu não sabia nem o que era, do que se tratava. Aí eu falei, nossa, tem muita coisa que eu tô vendo aqui que eu vivi, experiências que as pessoas relatam que aconteceram comigo. E é muito comum, depois do EQM, as pessoas terem mais experiências digamos, ter dons que não tinha antes, ter sonhos diferentes. Então, esse sonho que você teve aí, essa experiência de você ir naquele lugar, talvez tenha sido possibilitado por conta dessa EQM que você teve durante o aborto. Aí já abre uma possibilidade maior de você sair do corpo e você ir para essas outras dimensões, conhecer lugares que não são daqui desse mundo, né? Talvez isso explique por que você teve aquele sonho. Sim, inclusive lá quando tratando assim de EQM, né? Existe a possibilidade sim de ser um EQM, por quê? Porque eu conversei com as meninas lá e eu tinha a sensação, eu não estava vendo, né? Eu só tinha a sensação de que meu rosto estava muito inchado. E eu perguntei às meninas, isso no outro dia, que era quando eu comecei assim a conversar, ainda de noite eu não estava conseguindo falar nada ainda. Aí no outro dia a gente começou a conversar e eu perguntei a elas, meu rosto está inchado? Aí ela disse, está muito inchado. Aí eu falei assim, eu tô com essa sensação mesmo de rosto inchado, ela tá bem inchada o seu rosto. E aí foi desenrolando, né, um papo e tal, e elas foram abrindo, assim, ela falou assim, realmente o seu estado foi bem grave, porque as enfermeiras estavam numa agitação aqui, enfermeiros e médicos, toda hora que entravam aqui na sala, diziam, tem uma mulher que tá morrendo, tem uma mulher que tá morrendo. Ela tá mal, ela tá morrendo, porque o coração mesmo tava, né, Você perdeu quase, muito sangue, né? sim, muito sangue, não tinha mais sangue para bombear direito. E aí Pois foi é. ali que eu tive né, falei, bom, realmente foi eu quase morri. Aí outro dia eu contei para minha irmã, eu estava conversando com ela pelo WhatsApp mesmo, eu falei assim, contei isso para ela, nossa, eu não me recordava disso, eu falei, nossa, não se recorda que eu sofri um aborto, que eu passei por toda essa situação, ela, não, eu lembro que você teve um problema assim, ela era muito mais nova, ela tem 10 anos mais nova que eu, de mulheres lá em casa só eu e ela mesmo, então eu tinha, o quê? 25 anos, ela estava com 15. Então, ela não era para ela lembrar de muita coisa mesmo.
Eu me recordo que você passou por uma situação assim, mas não que você teve esse quase morte, quase morreu. Eu falei, sim, eu já tive. E eu não sabia dessa coisa de EQM ainda direito, né? Eu falei, eu Aham. passei por por quase morte, eu não sabia. Depois comecei a ver essa coisa de EQM, alguns vídeos, eu falei, EQM, aí comecei a assistir e vi que era experiência de quase morte. Eu falei, então eu vivi um EQM. Será É, que sim? Né? Comecei é bem a ver. provável. Uhum, Porque tem muitos níveis, né, de EQM. Tem uns que você sai mesmo do corpo, vai para longe e vai para lugares que você vê claramente, tem diálogos que você o escuta e participa claramente, depois pode contar. Mas tem outras que são assim, menos profundas, né? uhum, Mas que são também EQM, então experiências que a pessoa tem na iminência da morte. Foi o seu caso. Eu acho que foi um caso de EQM. E é muito uhum. comum, depois desses casos, a pessoa ficar mais sensível para energias, para experiências, e talvez por isso você tenha tido aquela outra experiência do lugar que você foi lá com a sua cunhada. É, eu e meu irmão, assim, a gente trocávamos, agora a gente deu até uma parada. Muita ideia sobre essa questão da igreja e tal. Depois que a gente começa a ver muitas coisas e até assistir, ver, né, como que funciona, como que as coisas são de fato. Ele também, hoje, ele fala assim, eu vou para a igreja, sim, porque de fato, eu gosto de estar ali com algumas pessoas, mas eu sei muito bem que eu indo ou eu não indo, não Uhum. existe assim não é uma necessidade, né, Sim. extrema de É. estar ali, né? Uhum. É bom estar, em alguns É. momentos é bom estar, mas nem sempre, como uma regra, né, que as pessoas têm de Uhum. se não for culto de oração, se não for para o culto de oração, não está indo servir a Deus, é o meu pai. Eu falo e as pessoas É. perderam, né, a noção de o que é servir a Deus. Eu agora me lembrei de uma coisa. Minha filha, quando a gente. Faz uns 10 anos, isso, 10 12 anos atrás, ela era mais voltada para a igreja, ela frequentava a igreja. Hoje ela já Uhum, não vai mais. Mas eu levava ela para a igreja. E eu já não tinha aquela prática mais também católica, né? Mas eu uhum, levava. E não ia ficar fora da igreja, eu aproveitava para ficar ali. Então eu ficava logo na primeira fila, fechava meus olhos e ficava a missa inteira de olhos fechados, meditando, aproveitando aquele ambiente agradável da igreja, místico, né? E uhum, ficava escutando o que o padre dizia, meditando, entrando em contato com Deus, fazendo aquela oração pessoal, né? E meditação. Aí o padre, uma vez, conversando com minha filha, disse: Ah, eu acho tão bonito o seu pai, porque ele não é da igreja, ele não vem para cá, mas ele fica ali dormindo na frente, mas traz você. Aí minha esposa estava junto, deu uma risada. Disse, ele não estava dormindo, padre, ele estava meditando, porque ele não dorme, mas ele também não acompanha o ritual, né? Mas uhum. fica ali em meditação. O padre pensou que eu estava dormindo, ele achou até Dormindo. bonito. Ah, ele fica dormindo, mas ele vem. Então, ir para a É, igreja, às vezes, é uma coisa agradável. Tem uhum. amigos, né? Tem aquele ambiente social. Tem até esse É, ambiente místico que ajuda você, às vezes, a meditar e tudo mais. Não sim, tem nada demais isso. Apenas a gente tem que entender que igreja não salva. não, Quem salva é o amor, né? é isso. E você pode até chamar de Jesus. Mas se você não crê em Jesus e segue outra E não religião e ama, pratica o amor. é salvo do mesmo jeito. Quer dizer, salvo quer dizer, encontra a sua. O objetivo da sua vida é cumprido daquela mesma forma, né? E certamente você vai acessar também aquele lugar maravilhoso que as pessoas que amam e têm boas intenções sempre alcançam. Né? Algumas pessoas, elas têm dizer assim, Jesus é o amor. Sim, eu também creio, Jesus é o amor, ele é amor. O amor de Jesus, mas existe tanto julgamento, né? Eu percebo assim das pessoas em relação
a quem está lá, até entre eles mesmos. A pessoa não pode errar em qualquer coisa, não pode, né, não pode louvar, porque está em pecado. Eu falo assim, Senhor, não sei o que as pessoas entendem do que é servir mesmo a Deus, né? Acho que servir a Deus é apenas um ritual e pronto. É. Falo, não, eu falo para minha mãe sempre, eu falo, mãe, se for para eu voltar para a igreja, se realmente for um caminho que eu tenho que seguir, Deus vai me mostrar. Se é um caminho que eu tenho que praticar, eu vou sentir depois um desejo de ir. No momento eu não tenho esse desejo porque eu estou num lugar que parece que não faz mais parte de mim. Eu não sei porquê, mas parece que eu não sou dali. Aí ela fala, misericórdia, meu Deus. Deve ficar preocupada, né? Porque ela acha que Sim. a pessoa que não vai para a igreja está afastada de Deus. Ela não acha, ela tem certeza, né? Ela tem certeza, está afastada de Deus. Aí eu falo assim, mãe, mas é que a gente vê tanta coisa nas igrejas que não tem como se sentir tão bem. Aí algumas pessoas usam, né, mas se for olhar isso, não fica em igreja nenhuma. Mas não é isso, não é exatamente isso. É que parece que não bate mais com as suas. O que você consegue ver é muito além do que te mostram lá, né? Que é muito limitado, ou parece que é uma doutrinação mesmo para prender a pessoa naquele lugar. Para amedrontar, né, a pessoa. E ser mais um membro ativo. Porque essa igreja precisa de membros ativos, né? Elas não querem membro ali no banco, sentadinho. Elas querem membros que façam e, enfim. É verdade. Isso depende disso para existir, para continuar existindo. Senão você acaba, né? Verdade. Bom, Mary, tem alguma coisa ainda que você gostaria de falar, não foi falado, alguma coisa assim? Ou já está... Não, no momento assim, acho que não tem nada assim que eu... Certo. Tá bom. Então, eu te agradeço muito mais uma vez por você ter compartilhado aí com a gente as suas experiências e ter batido esse papo aí, se abrindo para a gente, falando o que você pensa e contribuindo para nos ajudar também a refletir, né? E continuar aprendendo cada vez mais sobre o que somos nós, né? Sobre a nossa existência, o sentido da nossa vida e realmente foi uma boa contribuição. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço porque até quando eu recebi a mensagem no WhatsApp, eu falei, quem é? Eu olhei, oi, Mário. Eu falei, eu tomei um susto alguém que eu não conheço me chamando pelo nome. Eu falei, eu não podia nem digitar, porque eu estava trabalhando. Eu falei, eu vou ter que responder aqui rapidinho. E aí depois eu cheguei a muita tarefa em casa e falei, depois eu respondo com mais paciência, mais calma. Mas foi ótimo conversar com você. Obrigada. E fique à vontade para quando você quiser conversar, contar alguma coisa e tal, entre em contato com a gente.